Pois bem, essa aqui é a primeira tela. Se teclar menu da sua AF100, vai receber essa primeira tela, ok? Então tem o menu Cinefile, SW Mode, Record Setup e TCUB Setup nessa primeira tela. Temos 3 telas, né? Essa aqui é a tela 1 de 3. A gente vai falar primeiro do SW Mode, que é a configuração dos botões da câmera, os botões externos da câmera. Então o Cinefile eu vou deixar para uma aula posterior, que o Cinefile ele é a configuração da fotografia, né? Principalmente para quem trabalha com cinema. Então isso vai ficar para uma aula posterior. Agora nós vamos falar dos botões, né? E como uma primeira aula vamos falar sobre os botões e as opções do Recording Setup, né? Como configurar a sua câmera, né? Os diversos modos de gravação dela. Primeiro, SW Mode. Então, teclando em SW Mode, a primeira tela é esse Function Knob. O Function Knob, o knobzinho, é aquele botão ao lado do botão de íris, né? Ele serve justamente para manusear a íris, basicamente. Eu aconselho que deixe-o assim. Entretanto, se quiser verificar quais as possibilidades que podem ser configuradas nesse botão, vamos ver. Pode ser focus, pode ser um botão de inibir, de íris, de foco, de análise de luminância, tá? Ou como está aqui, focus e íris, ou ainda foco e análise de luz. Vamos deixar simplesmente como focus barra íris, que é o tradicional. Ok? Então, entrando agora em as outras opções, são referentes aos botões de ganho, tá? Há uma chavinha na lateral aí da câmera, né, a configuração de ganho. Então, o low ou ganho menor, ganho médio e ganho alto. Aqui nós já vemos como que ela já está configurada, né? Está respectivamente para 0, 6 e 12 dB. Então, se quiser alterar esses valores de ganho, dependendo aí das condições de exposição que pegar, se precisar de mais ganho para a câmera, tem que mexer nesse menu. Low gain, legal deixar 0 dB. Você pode mexer nesse ganho médio e no ganho alto. Muito embora as opções 0, 6 e 12 são opções interessantes para deixar configurado. Vamos lá. Então, teclando em Low Gain, ele vai dar as opções. Até ganho negativo. Ganho negativo é interessante quando as condições de estúdio estão perfeitas. Então, o ganho negativo vai dar uma profundidade de cor muito interessante. Mas, a princípio, vamos deixar 0 dB. Só teclar em 0 dB. A mesma coisa, selecionando o ganho médio, deixar 6 dB. E o High Gain deixei 12 dB. Poderia ter modificado isso. Vamos para a tela 2. Olha só, a tela 2 do SW Mode primeiro, esse ATW significa Automatic Tracking White Balance. Ele está em off. Nós aprendemos aí no treinamento como bater branco da câmera, mas pode ser habilitado. Esse ATW pode ser configurado, né? Essa teclinha de ATW aí, ela pode ser desligada. Como eu posso atribuir o ATW para a teclinha Preset? O que é isso? Se você observar na lateral da câmera, há um switcher, né, uma chavinha de White Balance, que tem as posições Preset, A e B. Por vezes é interessante deixar na tecla Preset o ATW. Do contrário, na tecla Preset vai ficar 3200 ou 5600. 3200 indoor, 5600 outdoor, né, para sol ou para ambiente interno.
Agora, é uma boa ideia configurar a tecla Preset para ATW. Assim, quando eu colocar na posição Preset, a câmera fica em Automatic Tracking White Balance, que significa ela vai fazer o balanceamento automático. Isso em algumas situações onde não der tempo de bater o branco, é interessante fazermos. Iris Dial. Botão de íris, que serve para abrir e fechar íris, ele é configurado de fábrica, assim, quando gira esse botão para baixo, ele abre a íris, quando gira para cima, ele fecha. Para alguns usuários acostumados com diferentes tipos de câmeras, a íris se comporta, o botão de íris é invertido. Então, para que ele fique mais familiarizado, temos aí esse Iris Dial. Você pode alterar para abrir para cima ou abrir para baixo. Pode ser alterado caso necessite. Agora temos alguns botões de usuário. O botão User 1, User 2 e User 3 podem ser configurados para quaisquer funções dentro da lista das funções disponíveis. Por exemplo, vamos selecionar o botão User 1. Olha só, pode ser Face Detect, Capture, ATW Lock, ATW. Então, essas funções mais comuns, por exemplo, é uma boa ideia eventualmente deixar um ATW Lock em alguma delas. Por quê? Nas situações em que temos a câmera em ATW, ou Automatic Tracking White Balance, para que ela não fique oscilando muito de acordo com a temperatura do ambiente, é legal dar um ATW Lock. Assim ela para de ficar se adaptando a todo momento. É que nem o ATW da câmera, é que nem a íris automática, ela vai oscilar um pouco. Então, para que ela não fique oscilando, é legal, quando trabalhamos em ATW, selecionar a ATW Lock para que ela simplesmente mantenha a última leitura. Olha lá, o User 2, coincidentemente, está nesta câmera que trabalhamos em ATW Lock, mas pode ficar configurado para qualquer outra coisa. User 3 é um Hack Check. É interessante, deixar um Hack Check. O User 3 está do lado do botão de Hack principal, que fica do lado da alça. Então esse Hack Check simplesmente está play em alguns dos últimos segundos gravados. O botãozinho WFM, legal deixar como Waveform e Vector Scope. É um analisador de imagem. Um bom engenheiro sabe analisar bem isso. Esse SW Inhibit aqui, vamos deixar para um treinamento mais aprofundado. Vamos para o próximo aqui, o Face Frame, pode deixar em All, isso é legal para detectar a face quando está em automático, ou ainda primário ou desligado. Vamos deixar em All. Acho que isso cumpriu todas as funções, Passamos por todas as funções do SW Mode. Vamos ver agora o Recording Setup, o menu do Recording Setup, que é o segundo, aliás, o terceiro. Primeiro menu do Recording Setup é esse Pre-Hack Mode. Pre-Hack Mode, esse pré-hack, é muito interessante habilitá-lo. Por quê? O que é o pré-hack? É um hackar antes. O que é isso? A câmera fica armazenando nela os últimos 5 segundos, desde que ela esteja ligada. Ela vai ficar registrando tudo que passa por ela e guardando sempre os últimos 5 segundos. De modo que quando pressionamos o REC, ela vai gravar dali para frente. Então nós vamos ter, a partir do momento do REC, teremos o REC dali para frente e os últimos 5 segundos que se passaram pela câmera. Isso é importante quando
teclamos a tecla REC, às vezes se perde a primeira palavra do entrevistado, o primeiro segundinho, aqueles segundos importantes que a câmera deixou de registrar. Então isso é legal deixar sempre habilitado o pré-REC. Só há não vou nem dizer inconveniente, há uma característica que significa o seguinte: se eu habilito o pré-REC, eu não tenho como trabalhar com timecode. Ela vai ficar o timecode em freehand, ou seja, praticamente sem timecode. Praticamente não, sem timecode. O freehand fica hora, minuto, segundo e frame girando o tempo todo. Porém, como trabalhamos no estado de memória sólida, hoje o timecode não chega a ser tão interessante nas nossas produções, a menos que esteja trabalhando com multicâmeras, que acho que não é o caso desse treinamento básico aqui. Vamos lá, então, olha, se eu selecionar o pré-REC para on ou off, eu vou estar habilitando, né, quando eu seleciono on, ele está avisando que o timecode está sendo mudado para freehand. Muito bem. Há duas outras opções interessantes, que é interval REC. Relay REC nós vamos deixar para uma próxima aula, mas o interval REC, neste menu aqui, ele está desabilitado porque eu não coloquei um cartão na câmera. Mas o que é o tempo intervalado? Quando eu habilito o interval REC e pressiono o REC da câmera, aí eu tenho que configurar, né? Primeiro, se é de 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, de quanto em quanto tempo ela vai registrar alguns frames para mim. E isso vai ser interessante, porque ela vai ficar num estado de... nesse REC, só de 2 em 2 minutos, ou só de 1 em 1 minuto, ela grava alguns segundos. Isso serve para fazer aqueles clipes acelerados, né? Na montagem de um estande, na construção de um prédio, eventualmente crescendo uma árvore, ou seja, todos os dias tem que deixar a câmera na mesma posição, no mesmo local, e liga e pega alguns framezinhos, assim como no exemplo do prédio. Ou estamos construindo montando um stand, então deixa a câmera ali, põe em intervalo REC, pressiona o REC, e alguns minutos ela vai pegar alguns frames. Quando der play nesse material, vai ver em câmera rápida tudo o que aconteceu desde o início do dia até o final, onde foi dado o stop. É interessante recurso quando quisermos trabalhar. Depois não esquece de desabilitar, né, senão todo o REC ele vai deixar a câmera em estado de gravar a tempo intervalado. Okay? Então olha só, um intervalo REC. Então ele pode ser desligado, ó, de 10 em 10 segundos, de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos, de 2 em 2 minutos, e assim por diante. Eu estaria habilitando o pré-REC da câmera. Okay? O relay eu vou deixar para uma próxima aula. PH Mode, é a forma do áudio, né? Ele pode ser AC3 ou LPCM. Sugestão, deixa o áudio em LPCM. Próximo menu, configurações de microfone. Aqui não há necessidade de fazer grandes alterações. Pode deixar do jeito que está, o zoom de microfone on. Isso significa que quando der um zoom na câmera, ele vai dar um zoom no microfone também para pegar o objeto, né? O que as pessoas que estão em zoom estão falando. Então vai dar um ganho de microfone automático aí. Esse ganho das dois menus abaixo, menos 50 dB é o padrão, não precisamos alterar isso não. Como uma primeira aula, né, fomos até esses dois menus.